O direito à intimidade, sem dúvida alguma, é o direito mais pessoal, é o direito mais profundamente interno que todos nós carregamos. E por isso ele merece uma proteção especial do direito para que ninguém possa violar nossa intimidade em nenhuma forma. Ou seja, somos nós que somos senhores da nossa intimidade e, se quisermos, nós podemos escolher quando, como, com quem e de que forma eu posso compartilhar essa minha intimidade com outra pessoa. Em geral, na vida de casal, né, na vida de duas pessoas que se relacionam, essa intimidade se realiza de forma muito próxima, né? E em muitos momentos as duas pessoas compartilham, né, os pensamentos, desejos, medos, sonhos mais profundos, projetos de vida, depois filhos, depois contas, boletos, assim por diante. Mas mesmo assim, há um espaço meu que a minha esposa não deveria entrar e vice-versa também. Se nós quisermos compartilhar, sim. E às vezes é importante que a gente faça a famosa DR, né? Discussão de relacionamento, para fazer sempre os ajustes que são absolutamente normais e necessários, porque cada um de nós, com o direito e com a personalidade que temos que conviver e tentar, nessa convivência, fazer que ela seja mais harmoniosa e frutífera e feliz possível. O direito à intimidade é a esfera individual de pensamento, incluindo sonhos, medos, desejos, opiniões, impressões e qualquer outra manifestação da mente que seu titular queira manter reservado para si, não os compartilhando com nenhuma outra pessoa. É um conjunto, né, de informações que cabe a nós exclusivamente a escolha, né, de se vou compartilhar essa informação com quem. Ou seja, ninguém pode invadir a minha intimidade fora da minha autorização. Em qualquer momento a gente tem do direito, né, de se reservar. Até em coisas muito simples. Por exemplo, eu acho que já comentei com vocês esse exemplo, mas eu acho que é um ato extremamente deselegante e não sei qual seria uma eventual consequência legal disso. Por exemplo, chegar numa sala de aula e abrir a bolsa ou a mochila de qualquer um de vocês. Já imaginaram uma situação esdrúxula como essa? O professor chegar a parar no meio de uma aula, abrir a bolsa de uma menina, a mochila de um rapaz e começar a ver o que tem lá dentro. Veja que eu não estou analisando os pensamentos de ninguém. Mas pelo simples fato de averiguar, de vasculhar uma propriedade privada de outra pessoa, já nos parece uma violação à nossa personalidade. Isso é uma violação à intimidade da pessoa. Claro que uma bolsa e uma mochila não traduzem nem de longe o que uma pessoa é, mas podem conter objetos que revelem algo sobre o momento que aquela pessoa está vivenciando, ou sobre uma dificuldade, ou sobre uma grande alegria, algo que essa pessoa, naquele momento, não quer compartilhar com os demais, porque está guardado ali dentro. E ela abre e compartilha com quem quer, na hora que quiser. E olha o que eu estou falando, insisto, isso não é o mais importante, o mais importante, o mais profundo está aqui, está dentro de nós, está na nossa alma, na nossa memória, não é como a gente fala romanticamente do nosso coração, mas são todas projeções, obviamente, né, de processos que passam em nosso cérebro. Então, nesse sentido, quando a gente fala nesse direito à intimidade, a gente fala de uma proteção a sermos quem somos e só compartilharmos isso com quem quiser. Há um conceito clássico, né, que foi elaborado por um autor norte-americano, se não me engano, em 1873, que era o Cooley, que dizia que a intimidade é the right to be alone, ou seja, o direito de estar só, no sentido de que, se eu quiser, posso estar no momento que seja reservado para mim e que ninguém pode interferir nesse momento, a não ser que haja minha expressa autorização, meu expresso consentimento para isso. O professor André Ramos Tavares, de novo, faz aqui a citação de um autor chamado René Ariel Dott, que diz que a intimidade é a esfera secreta da vida do indivíduo, na qual este tem um poder legal de evitar os demais. Todas essas ideias se sintetizam, né, como uma proteção ao espaço do indivíduo, como o indivisível. O indivíduo é aquele que não se divide, aquele que é por ser do jeitinho que é, com as características físicas, psicológicas,
com sua forma de pensar, com suas opiniões políticas, econômicas, culturais, opções culturais, orientação sexual, assim por diante. Então, temos o dever de respeitar a personalidade alheia de cada um dos demais, da mesma forma como temos o direito de exigir que esse direito seja protegido em relação a cada um de nós indivíduos. Outra coisa que é importante, o direito à intimidade é aplicável mesmo em relação ao cônjuge. Tá? Eu estou procurando aqui alguma decisão judicial em que haja uma situação de condenação por um cônjuge por ter, por exemplo, visto sem autorização do respectivo cônjuge o telefone celular, especialmente as mensagens, e mais ainda no aplicativo WhatsApp. Né? Ai, quanta confusão nesse mundo já não começou por causa de uma mensagem do WhatsApp. Né? Então, nesse sentido, é muito importante que a gente esteja atento a que esse direito à intimidade se aplica mesmo em relação ao cônjuge. E lembra vocês que o direito brasileiro trata o cônjuge de forma absolutamente excepcional. Vocês verão, por exemplo, vocês já devem ter visto, ou estão vendo agora em direito de família, que cônjuge é literalmente a sua outra metade, sua meia laranja, né? Como a gente costuma brincar. Tanto é que no direito eleitoral, quando a gente fala lá em inelegibilidade reflexa, ou seja, naqueles casos em que há proibição de que alguém se candidate, isso se aplica aos cônjuges como se fossem uma só pessoa. Ou seja, a minha sogra, por exemplo, é considerada, para o direito civil brasileiro, para o direito eleitoral, parente em primeiro grau. Tanto é que no direito americano chama-se mother-in-law, a mãe na lei. Né? E a gente segue essa mesma lógica, não é uma lógica construída só pelo direito brasileiro, é uma lógica que está construída em praticamente todos os sistemas jurídicos democráticos do mundo, e que os cônjuges formam uma entidade jurídica única. Mas nesse sentido, não. Né? Nesse sentido, há o dever de obrigação de respeito entre os espaços pessoais de intimidade, entre o marido, a mulher, o companheiro, a companheira, os companheiros, qualquer que seja a configuração que aquele relacionamento ganhe e no qual se desenvolve. A legislação espanhola tem inclusive previsão penal em relação a isso. Vou buscar aqui depois deixar algum link para que vocês possam verificar. Uma coisa que também é importante a gente levar em consideração é que o direito à intimidade, por vezes, é interpretado pela jurisprudência, e mais ainda pela jurisprudência estrangeira, como de aplicação mais restrita em relação às pessoas que são chamadas personalidades públicas, artistas, políticos, desportistas, mas agora também os influencers, né, especialmente os tiktokers, os youtubers, os instagramers, são pessoas que inclusive vivem da projeção da sua imagem perante a coletividade, e, portanto, tende a haver uma curiosidade maior sobre a vida dessas pessoas. E em algumas situações, especialmente naquelas em que as pessoas estão em espaços públicos, embora no momento privado, como por exemplo, junto com amigos em restaurante ou num festival de música, mesmo assim se permite que a captação de um momento seja divulgada sem que se tenha infringido, de acordo com essa jurisprudência, a intimidade daquelas pessoas ou a vida privada daquelas pessoas, como a gente vai ver já dentro de instantes também. Há uma tendência a uma proteção jurisprudencial um pouco menor em relação à intimidade das pessoas que são personalidades públicas do que aquelas pessoas que, como nós, né, pelo menos, imagino, não sei, vai que tem alguém bem famoso aí na turma que eu não conheço, que normalmente não tem essa projeção, digamos, midiática tão grande. Pessoalmente, sou contrário a essa interpretação jurisprudencial, entendo a respeito e como professor tenho o dever de informar vocês que existem, mas eu creio que o direito à intimidade, especialmente, é algo no qual há necessidade de proteção integral para todos os indivíduos, o espaço que as pessoas precisam se recolher, até uma questão de sanidade mental.
também, né, para que não haja essa pressão o tempo todo. Tanto que ocorrem situações que vocês sabem, que a gente já ouviu falar muito na mídia em especial, de que essa pressão midiática sobre essas pessoas pode levar a situações de desespero e de doença, inclusive a morte dessas pessoas, muitas vezes inclusive por suicídio também. Então é muito importante que o direito tenha um papel de bloquear qualquer tentativa, ou pelo menos a maior parte das tentativas, da violação da intimidade das pessoas como forma de entretenimento das massas.